gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago. Preparei uma aula para vocês excelente. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai continuar estudando, o último capítulo do nosso livro didático, que é o Fim da Idade Média e o Renascimento e Reforma Protestante. Principalmente hoje a gente vai estudar a Reforma Protestante, principalmente as teses de Lutero, o Calvinismo e a Igreja Anglicana, que a gente vai observar que elas surgiram após aqueles contextos das críticas da Igreja Católica, e a gente vai observar que essas crises se transformaram em verdadeiras reformas. Então vamos lá, vamos começar, O monge augustiniano, professor de teologia na Universidade de Estrasburgo, na Alemanha, Martinho Lutero, ele em 1517 ele formulou suas 95 teses, que criticavam a venda das indulgências e outras práticas que a Igreja Católica adotou nesse período. Ele acreditava que não existia aquilo na Bíblia. Lutero, ele foi inclusive apoiado por príncipes e pela nobreza, porque a nobreza verdadeiramente e os príncipes estavam interessados primeiramente nas terras que pertenciam à igreja, que era a maior detentora de terra da Europa nesse período. Em 1521, Martinho Lutero ele foi excomungado, e para ele escapar da Inquisição, para que ele não fosse condenado à morte na fogueira, ele se escondeu-se no castelo de um príncipe que apoiava as suas ideias. Durante o seu refúgio, ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, e ele vai criar vários textos criticando a Igreja Católica e suas práticas. Ainda com a reinvenção da imprensa de Gutenberg, vai ficar muito mais fácil a produção dos escritos. Principalmente, todos os escritos de Lutero vão ser reproduzidos mais facilmente e aos milhares, em pouco tempo. E aí, com as ideias de Lutero, elas vão sair do âmbito religioso, e eles vão ganhar força nas cidades e também no campo, e vai estimular principalmente o sentimento de revolta social, e os camponeses eles começam a querer mudanças. As propostas de Lutero vão crescer rapidamente, e a população vai pressionar as autoridades e a obrigar verdadeiramente essas autoridades a expulsar o sacerdote católico e substituí-lo por religiosos que apoiavam Lutero. E aí a gente vai observar que isso vai ser verdadeiramente um auge marcante desse período. O imperador Carlos V, ele vai proibir na sua região que haja o culto luterano, E aí vai haver protestos e revolta nos principais centros urbanos nesse período. E aí eles não vão aceitar a ordem do imperador. E aí essa cidade, esses centros urbanos que não apoiam o imperador, que não atacaram sua ordem, vão ser chamados de estados protestantes, E aí a gente vai observar que mais tarde esses novos, vamos dizer assim, cristãos que estão se formando, eles vão ser chamados de protestantes por não acatarem a ordem de proibição ao culto luterano. Com medo verdadeiramente do imperador, é que essas
cidades protestantes, esses estados protestantes, eles vão se organizar e vão formar um exército, né? Caso fossem atacados principalmente pelas forças imperial. Vai haver conflitos até 1555, quando vai ser assinado, né, a Paz de Augsburgo, que vai garantir a liberdade de culto aos protestantes. As propostas de Lutero, né, eles vão criar também outros movimentos reformistas. Um deles, por exemplo, é pelo frade João Calvino, né, que ele vai aderir a esse movimento em 1533. Vai ser perseguido também pela Igreja Católica e ele vai verdadeiramente fugir para a Suíça. Lá ele vai escrever, né, uma exposição verdadeiramente do que é o seu pensamento. E a partir dali vai surgir uma nova corrente religiosa chamada calvinismo. O frade, né, João Calvino, ele acreditava na predestinação, né, por Deus. O que é isso? Uma pessoa predestinada é aquela que já tinha direito à salvação. E a pessoa, essa predestinação, era vista pela pessoa, porque uma pessoa predestinada, ela ia bem no trabalho e também ia bem nos negócios. Então, ele vivia uma vida sóbria, tinha que trabalhar, guardar dinheiro e investir suas economias. O calvinismo, né, ele encontrou principalmente a aceitação da burguesia, porque a burguesia via as ideias de Calvino um modelo para justificar sua riqueza. Então eles aderiram à ideia de Calvino. Hoje a ideia de Calvino, ele de certa forma entraram em outras igrejas, por exemplo, através da teoria da prosperidade, que na verdade o calvinismo, João Calvino, através dessa nova corrente religiosa, o calvinismo, ele falava disso. Se você estava de bem com Deus, se você era uma boa pessoa, então você deveria viver uma vida financeiramente boa, né? Ter verdadeiramente riquezas. Por isso que foi aceito principalmente pela burguesia. E aí essa teoria, essas ideias calvinistas vão se espalhar por toda a Europa, principalmente nos lugares de grande desenvolvimento capitalista, principalmente na Holanda e na Inglaterra, né, que vão ser inclusive a pioneira, a Inglaterra, da Revolução Industrial. A Inglaterra, principalmente, ela vinha recebendo influência desses pensamentos protestantes. E o rei Henrique, né, ele vinha procurando consolidar o seu poder diante da Igreja Católica, porque o poder da Igreja Católica era muito mais poderosa do que o seu. Tinha grandes extensões de terra na Inglaterra e ela tinha uma poderosa influência sobre a população, e ele queria ser mais poderoso que a Igreja Católica. E aí o que foi que aconteceu? Em 1527, né, o monarca ele vai se separar da rainha Catarina de Aragão e vai casar-se com Ana Bolena. E aí o que é que vai acontecer? Em represália, né, o Papa Clemente ele vai excomungar o soberano. E nesse período a igreja e o Estado eram totalmente ligados. E ele sendo descomungado, ele ia perder o trono. E aí o que foi que ele fez? Em 1537, o monarca ele aprovou, né, a separação da igreja e do Estado, né? E aí ele vai fundar a igreja anglicana, cujo o chefe é ele mesmo. Ele é como se fosse o papa da sua própria igreja. E aí, o que é isso?
O rei ou a rainha é quem comandaria a igreja anglicana. Após a morte do monarca, né, do soberano, do rei Henrique VIII, a sua filha, né, a Elizabeth, é quem vai consolidar o anglicanismo na Inglaterra. É ela que vai ser responsável por implementar verdadeiramente o anglicanismo na região. Essa é uma breve síntese, um slide bem pequeno. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz verdadeiramente de coração. Através desses vídeos, desse slide, dos podcasts das apostilhas, é uma forma de eu me sentir mais próximo de vocês, né? Principalmente através dessa pandemia. Claro que eu acredito que as aulas presenciais no ano que vem, pelo menos, voltem, né, para que a gente consiga estar naquela sala de aula, mesmo de uma forma ainda temerosos, mas com segurança dentro das nossas escolas, porque nossas escolas verdadeiramente vão adotar um padrão de segurança adequado, tanto para os professores quanto para os alunos. Mas eu espero verdadeiramente que nós tenhamos aula presencial, né? Porque verdadeiramente estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês verdadeiramente estejam bem, que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? E não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso vai nos incentivar a produzir cada vez melhores vídeos para vocês. Fique com Deus e até mais. Tchau!